Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, ótima semana para você. O Brasil das Gerais está começando e o nosso tema de hoje é inteligência emocional nos relacionamentos. Você se relaciona bem com as pessoas, na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos? E você sabe o que é inteligência emocional? Participe do programa 982725938. Seja bem-vindo, o programa começa já. Para nos orientar nesta conversa, eu recebo aqui hoje a Júlia Lobo, que é coach e diretora da Febracis BH. Obrigada, Júlia. Obrigada a você. E o Lucas Albertoni, que é psicólogo e professor e também vai falar um pouquinho dessa questão dos relacionamentos. Sim, obrigado. Por que se relacionar é tão difícil ou não é tão difícil assim? Quem pode responder primeiro? Bom, vou trazer o nosso ponto de vista, né? Quando eu falo nosso, do coaching integral sistêmico. Na verdade, o relacionar exige competências emocionais, né? Tanto pessoais quanto sociais. Então, ele se torna difícil quando a pessoa ela não tem essas competências, como, por exemplo, a própria empatia, a própria competência de entender e se autoconhecer. Então, a flexibilidade. Então, depende muito desse gerenciar as emoções e entender melhor sobre os seus aprendizados lá atrás da infância. Mas a gente aprende isso ao longo da vida, Lucas? Sim, Ou a gente já cresce uma criança problemática, vamos dizer assim, difícil de relacionar? A inteligência é uma habilidade, como qualquer outra habilidade, né? Então a gente precisa de desenvolver e expressar. Eu acredito que relacionar é tão difícil porque a gente levanta muitas expectativas a respeito das nossas relações, quando a gente está com outra pessoa, né? E justamente por isso a comunicação se torna tão difícil, porque existe primeiramente uma comunicação interna, minha comigo, o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e em segundo lugar, o que eu quero, em segundo lugar, o outro, o que eu quero dizer para o outro, né? Como que eu vou incluir o outro e participar o outro desse mundo interno meu. Então, justamente por isso que a gente tem tantos problemas. E aí a gente precisa realmente desenvolver essa forma de comunicação interna e externa para a gente conseguir sintonizar a relação. Essa questão da pessoa não ter a predisposição de mudar, de não ter o entendimento de que ela precisa de uma flexibilidade, é isso que tem tornado os relacionamentos cada vez mais difíceis? E aí a gente pode citar no trabalho, em casa, na rua com o estranho, com os próprios amigos. Sim, eu acho que aí é a pessoa que tem a questão do nível de consciência também, né? Tem pessoas que têm um nível de consciência maior sobre a importância exatamente do que o Lucas trouxe, que é entender que a inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de conectar comigo mesmo e com os outros. E isso gera um resultado. Então, se a pessoa tem quanto menor o nível de consciência dessa pessoa, maior a debilidade dela, né? E com certeza os resultados dela vão ser consequências disso. Então ela precisa realmente de buscar esse autoconhecimento, esse autocontrole, enfim, para conseguir ter uma consciência maior da importância, né, dela saber lidar com a razão e emoção dentro das relações. E isso a gente pode ensinar na infância? Com certeza. Ou o ideal é que seja na infância mesmo, para que a gente não cresça até um adulto frustrado de achar que a gente é problemático. Não sei como é que a Júlia pensa, mas assim, eu entendo que desenvolvimento emocional é para a vida inteira. Sim, não existe momento nem melhor nem pior. O momento é aquele momento que a gente precisa se desenvolver. Então, na infância, realmente é muito importante, sim. A infância, o período da infância é o período que o ser, ele funciona como uma esponja, né? Ele absorve o mundo de uma forma muito rápida. Então, quer dizer, existe um potencial ali, uma forma de funcionamento, uma velocidade que é diferente do adulto. Mas o desenvolvimento é para a vida inteira. Então, a gente pode desenvolver tanto as nossas habilidades quanto a nossa forma de comunicação o tempo todo. Eu não acho que existe idade para isso. E aí dá para ensinar, por exemplo, uma criança que é mais difícil, com uma personalidade um pouco mais forte, a ser mais flexível, naquela questão que a gente vê às vezes com os irmãos, com os primos na escola, aquele menino que briga demais. A mãe consegue, os pais conseguem transformar, vamos dizer, essa criança?
Aí é que você falou para mim tudo, né? A questão dos pais. Os pais são os responsáveis, né, por toda a estrutura emocional daquela criança, exatamente por serem esponjas. Então, a crença de identidade, de capacidade, de merecimento daquela criança é estabelecida, até mesmo cientificamente falando, até os 8 anos. Né? Pode se estender ali um pouquinho até 12 anos de idade, mas a base está na infância. Mas concordo, porque ali na infância é a oportunidade que a pessoa tem de aprender. São esponjas que estão aprendendo, né, no dia a dia. E já na fase adulta, já foi aprendido algo. Então, essa pessoa vai ter que reaprender algo novo, caso tenha sido aprendizados, vamos dizer, a gente usa muito a linguagem de crenças, que são limitantes. Por exemplo, que impedem aquela pessoa de se relacionar bem, que impedem aquela pessoa de ter uma carreira profissional sólida, de ganhar dinheiro e continuar ganhando dinheiro, de manter um casamento saudável e respeitoso. Então, para isso, ela realmente tem que passar por um processo, continuar, né, num processo de crescimento, autoconhecimento. As pessoas têm muito preconceito ainda, por mais que a psicologia tenha crescido, né, o coach que chegou agora, né, uma profissão relativamente nova, que nos orienta em vários aspectos de relacionamento, de atividade física, de emagrecimento, que trabalha muito com a nossa mente. As pessoas ainda têm muito preconceito com relação à psicologia, psiquiatria, porque as pessoas falam, eu não vou no psicólogo, você é coisa de doido. Não precisa de um psicólogo. E não é isso. A gente precisa desmistificar essa profissão, vamos dizer assim. Como fazer? Como mostrar para as pessoas que é importante, de repente, ela conversar com você, Lucas, que eu não conheço, você não me conhece, a gente vai ter uma empatia, uma afinidade, você vai me ajudar. Como mostrar para as pessoas que elas precisam buscar ajuda? Você se permitiu me conhecer agora, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é isso. Eu acho que ter espaços como esse, né, espaços de diálogo, espaços onde as pessoas podem se abrir umas para as outras. Quando uma pessoa se abre para outra, né, ela permite um universo de fenômenos que vão permear aquele diálogo, aquele contato, e que favorecem desenvolvimentos duplos e que favorecem... Na linguagem da vida, seria uma reprogramação, né, de pensamento sobre o que são aquelas relações, o que são as profissões em geral. Então, quando a gente tem espaços como esse aqui, falando sobre assuntos que são pertinentes a todas as pessoas, a gente tem a chance de permitir que elas conheçam algo novo, que elas entrem em contato com isso. Já tenho até uma dúvida aqui, ó. A Viviane Martins pergunta o seguinte: os perfis do Instagram e do Facebook que falam de inteligência emocional, eles ajudam mesmo? Como as pessoas identificarem se não é um charlatanismo, alguma coisa assim, ou a pessoa quer se promover? Assim como todas as profissões, né, a gente tem que blindar, né, para que realmente a gente esteja com conteúdo seguro. Aí vai, assim, ao meu ver, realmente buscar qual é o histórico, realmente existe resultado, qual é o histórico da instituição, né? Qual é o histórico, enfim, daquele profissional, quanto tempo essa instituição está no mercado. Então, eu acho que isso é muito sério. E igual você trouxe a questão do coach. O coaching, na verdade, já é algo bem antigo, né? Enfim, em relação aos Estados Unidos e tudo. O próprio Paulo Vieira, que é o responsável pela instituição da Febracis, o presidente, já está no mercado há 20 anos. Então, eu acho que isso é resultado, né, a credibilidade e o tempo. Por quanto tempo essa empresa ou esse profissional, ou por onde ele se formou, está no mercado, acho que isso tudo traz credibilidade. Mas é um risco, vamos falar de todas as profissões, né, Lucas? Claro. Não, e eu acredito também que tem uma outra questão, porque a gente está numa era da performance, né? Sim. Então, de uma certa forma, você encontra vários tipos de profissionais que estão aparecendo oportunistas para tentar forçar, né, para tentar empurrar essa mentalidade da performance e de que a gente tem que sempre estar num ciclo vicioso de alta exigência, né? Esses aproveitadores, eles estão aí em todos os lugares. Aí, realmente, pessoas não qualificadas, que não têm uma devida formação, elas não vão contribuir. Ok, você pode participar do nosso programa. Hoje a gente está falando de inteligência emocional nos relacionamentos. Na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, na rua, com o estranho. Então mande sua pergunta, 982725938. E também hoje no programa, a gente vai mostrar esse artesanato aqui, sustentável. Não fui eu que fiz, não. Estou na câmera 2, olha que legal.
Isso aqui é uma topiária. Quem ensinou foi a Carmen do Mãos de Minas e a gente vai te ensinar também, mas no próximo bloco. Se você tem aí cápsulas de café, essa é uma ótima sugestão para você reaproveitar esse material, né? Que pode ser reciclado também na loja, quando você vai comprar cápsulas novas, você pode devolver a cápsula vazia. Mas se você conhece alguém que faz artesanato ou se você quer tentar um artesanato na sua casa, essa é uma ótima opção. A gente tem aqui essas bolas, a Carmen também mandou coisas que podem servir para você enfeitar a sua árvore de Natal. Você já pode começar a juntar aí e fazer um artesanato no fim do ano. Fique por aí, continue mandando sua pergunta que a gente volta já já. Estamos de volta com o Brasil das Gerais, hoje falando de relacionamento, a inteligência emocional, como a gente pode se relacionar melhor com as pessoas e tirar tanto delas quanto de nós um melhor proveito, não é isso? Eu recebo aqui a Júlia Lobo, que é coach e diretora da Febracis, e o Lucas Albertoni, que é psicólogo e professor. No bloco anterior, a gente falava sobre essa questão das crianças. As crianças têm o poder de ajudar os pais a melhorar os relacionamentos? A gente pode dizer isso? Do ponto psicológico primeiro. Não, eu acho que sim. Eu acho que as crianças elas têm o poder tanto de ajudar quanto de atrapalhar. Exato, concordo. Né? Criança, às vezes, quando chega na vida de um casal, ela é o foco. Então, esse foco ele tem que ser muito bem manejado, porque é preciso haver uma reconfiguração do casal, primeiramente. Né? Quando eu atendo casais, eu trabalho muito com isso. Antes eram 2, agora são 3. Então, é preciso prestar muita atenção, não só na vida 3, como na vida 2 também. Né? Como os pais podem aprender com a criança? A criança é uma vida nova, a criança é um universo muito espontâneo de sentimentos e emoções, né? E os adultos, por vezes, quando o tempo vai passando, eles vão ficando, às vezes eu falo, né? Os adultos vão ficando mais bobos, os adultos vão ficando mais resistentes. As crianças, eu acho que elas ensinam muito para os adultos porque elas são muito espontâneas. E elas, por sua vez, assim, elas se expressam de uma forma muito espontânea, elas falam muito facilmente sobre os seus sentimentos, as suas ideias, enquanto às vezes os adultos eles ficam mais preocupados e mais retraídos. Né? Então eu acho que esse é um ensinamento muito grande que a gente tem com a criança. Como é que a psicologia e o coach podem trabalhar de forma aliada? Porque muitas vezes o desconhecimento nos leva a entender que são coisas totalmente independentes e elas podem trabalhar juntas, caminhar juntas. Ah, sim, com certeza. Até na visão do coach integral sistêmico, a base tem a psicologia. O coach ele não surgiu do nada. Ele tem a psicologia positiva, né, dentro da sua base. Então, assim, na verdade isso já acontece. Eu concordo com a sua frase. É mais uma questão de desconhecimento, né? É mais a questão do foco. Então, aí me corrija se eu estiver errada, né, Lucas? Mas a psicologia, ela faz esse mergulho mais no passado, para compreender, para trazer a consciência dos acontecimentos, das memórias, significados na infância, né? E o coach, ele vem mais com uma atitude de ação, a partir daqui do presente, do momento que eu tenho hoje, eu quero levar todo o conhecimento, talvez, por exemplo, que eu trouxe de uma terapia, para poder agir em direção a um futuro, a meta e objetivo, enfim, mais estruturado, de uma forma assim. Então, enfim, é a visão. Para mim, só se complementam. Na verdade, é uma continuação, enfim. Eu acho importante trazer à tona o que a gente conversou agora há pouco, sobre, acho que você mencionou, também me corrija se eu estiver errado, que há momentos em que a pessoa pode não estar preparada para o coach. Perfeito. Né? Então, quer dizer, se você falou que o coach trabalha a parte da ação. Muitas vezes a gente não está preparado para agir. Não estamos. Né? A gente quer, a gente acha que a gente quer, mas lá no fundinho não consegue. A gente precisa de um reconhecimento muito assertivo de algumas vivências, algumas experiências, algumas emoções, para que a gente tenha condição de dar alguns passos. Muitas vezes a gente não está preparado para esses passos. Sim. Agora, as pessoas têm uma compreensão da psicologia também como se a psicologia ela fosse uma coisa só. E a psicologia não é uma coisa só. Né? Dentro da psicologia a gente tem inúmeras linhas, abordagens diferentes. Né? Então, assim, nós temos psicologias mais focadas no passado, focadas no presente, focadas em experiências imediatas, focadas em comportamentos, focadas em traumas. Né? Então, é preciso a gente entender quais dessas psicologias, como a psicologia, dentro de seus vários aspectos, pode contribuir. A psicologia starta a pessoa, pode startar o paciente para caminhar com o coach e nessa questão
fazer a mudança, a programação, ou vice-versa. ao contrário também. Né? Sim. Acredito que não exista nenhuma regra específica. Talvez, eu acho que o ponto que a Júlia enfatizou, né, você corrige, Júlia, assim, o coach está muito focado na ação, né? Então, existem 1000 maneiras da gente conjugar. Existem 1000 práticas hoje que estão aí a nosso serviço. Exato. Acho que o importante é a gente retomar o que nós falamos anteriormente, que é preciso que as pessoas tomem consciência de em qual profissional elas estão indo, que formação é essa, que profissional que é esse, né? Para a gente não entrar no meio dessa revolução aí do bem-estar e da performance, que a gente tem que o tempo todo cumprir metas e enfim, se corromper por dentro sem respeitar um tempo próprio, né? E sem entrar também num discurso que está incentivando que você se comporte de uma forma que você não está preparado. A gente está falando do relacionamento, mas o que é um bom relacionamento, gente? Porque, né, todo mundo fala assim, fulano é tão bom de se relacionar, fulano é tão difícil. O que é um bom relacionamento entre as pessoas? Entre os casais, entre os pares, entre os irmãos, né, entre os colegas de trabalho? O que a gente pode pontuar como um bom relacionamento? É até interessante essa pergunta, porque, na verdade, o bom relacionamento vai depender do que você viu, ouviu e sentiu na sua infância, que a gente já veio, né, antes com esse conteúdo, que é a questão de o que você aprendeu na infância. Isso vai ditar o que é um bom relacionamento para você, porque o básico seria, por exemplo, um bom relacionamento é um relacionamento respeitoso, onde tenha tempo de qualidade, onde exista um carinho, um respeito, uma convivência saudável. Pode ser para muitas pessoas, mas para outras, às vezes, não é tão fácil compreender e perceber que é assim. E ela vive num ciclo emocional, de vícios emocionais, e ela entende que um bom relacionamento é onde tenha ciúmes, é onde tenha intrigas, brigas, para que ela possa, entre aspas, usufruir daquele vício emocional. É, né? A visão de cada um. É a visão de cada um, né, também. Para mim, um bom relacionamento é um relacionamento onde as pessoas podem se expressar de uma forma livre e onde elas podem ser profundamente compreendidas e consideradas no que elas são, no que elas pensam e no que elas sentem. Né? Agora, como isso vai acontecer? Aí que é o desafio. Porque para que eu consiga também ser considerado no que eu estou sentindo, eu preciso saber expressar isso para o outro. Né? Porque sem uma boa comunicação não adianta. A bola de cristal do outro pode não estar boa no dia. Esse é um ponto né? chave. A questão da fala. Sim. Tem uma pergunta aqui que é a mensagem do Luiz Gustavo. As pessoas, de uma forma geral, estão ocupadas com o mundo virtual, estamos virando uma sociedade muito viciada. A forma com que elas se relacionam no WhatsApp, nas redes sociais, não prejudica a forma de se relacionar como era no tempo dos avós? Que é uma ligação, às vezes, está próximo. Ele fala, eu acho que seremos uma sociedade doente mentalmente, que os terapeutas e os coaches vão ter muito trabalho, porque as pessoas estão muito vidradas nisso aqui e esquecendo isso aqui, né? Das relações. Olho no olho. O que vocês acham? Eu acho que o mundo virtual, hoje em dia, eu costumo falar muito sobre isso, né? O mundo virtual, a gente acha que o mundo virtual ele é diferente do mundo real. Dois mundos. Dois mundos. E essa discussão, no meu ponto de vista, é uma discussão que ela já ficou para trás, porque o mundo virtual, ele é o real. Não, a gente não tem como dissociar isso mais. Né? Essas duas realidades, elas são uma só. Então, justamente por ser uma realidade só, não há motivo para a gente também demonizar essa realidade que é o mundo virtual, que são as redes sociais, que são, enfim, a internet, etc. e tal. O que a gente precisa fazer é unificar esse mundo de uma maneira que essa parte do mundo real, ela não ultrapasse um limite onde a gente tem também as nossas relações pessoais, né? E a gente prejudica as nossas relações por isso. A gente está vivendo uma transição muito grande, onde a tecnologia ocupou de forma muito rápida e agora a inteligência artificial vai chegar com mais velocidade ainda. Então, me parece que há uma dificuldade de adaptação ainda, por isso ter sido uma mudança muito rápida. Mas eu sou mais a favor de uma visão integrativa e não de uma visão assim, vamos demonizar isso para lá e isso para cá. Mas na prática, o que a gente pode fazer? Dar uma desligada no celular? Parar de usar um pouco a rede social? Isso é uma... beabá mesmo, gente. Acho que a palavra realmente é trazer um equilíbrio. Convidar para um cafezinho, sem telefone? É trazer um equilíbrio entre essas... Porque hoje, como o Lucas disse, é importante, já aconteceu essa revolução, não tem como retroceder. Então, acho que é ter sabedoria e muito equilíbrio, né, de trazer a convivência, de trazer a socialização numa forma, enfim,
esse tete-a-tete, estar perto, olho no olho, para que realmente não se perca até mesmo a capacidade de empatia, de trazer a melhor versão ali com as pessoas. Então, isso é muito importante. A gente aqui no programa fala muito disso e traz muito o trabalho manual, o artesanato, a arte, que é uma forma da pessoa até se desconectar um pouquinho. E é isso que a gente vai mostrar agora. Vou pedir licença para a gente continuar o papo, que é o seguinte: todo mundo, ou a maioria das pessoas, tem uma maquininha, tem no trabalho uma maquininha de café. E hoje o nosso artesanato é como reaproveitar, é um artesanato super sustentável. E aqui, ó, eu vou só te mostrar como você pode reaproveitar a sua cápsula, como você vai limpar a sua cápsula, ó. Você tem aqui a cápsula de alumínio, então você vai pegar uma faquinha, vai cortar aqui em volta. Tem alguém aqui na minha mão? Aqui, ó. Vai cortar aqui em volta. Tá vendo? Vai tirar o pó do café. Aqui você vai ter uma cápsula. Você pode lavar ou você pode passar uma escova de dente velha e vai juntando esse pó de café aqui, que isso aqui é ótimo adubo. E aí o que você vai fazer com essa cápsula? Você vai aprender agora com a Carmen, do Mãos de Minas e da Anjo e Companhia. Vamos ver o VT. Olá, meu nome é Carmen Santos, eu sou presidente do Conselho do Mãos de Minas e diretora da Anjo e Companhia. Hoje eu vou ensinar para vocês um trabalho com cápsula de café. A cápsula de café é um material que precisa ser reciclado e nós trabalhamos com material sustentável. Nós vamos usar uma bola de isopor, a cápsula de café amassada, e eu vou amassar aqui para vocês verem, tá? Eu amasso, depois eu acerto com um alicate. Eu vou fazer pequenas pétalas com a cápsula amassada. Eu dobro uma extremidade só e faço um ponto gordinho. Então, agora nós vamos colar as pétalas. Eu amassei e dobrei, fiz um formato de pétala assim. E aí a gente vai colocar em camadas na bola de isopor. Eu vou usar cola quente. A topiária tá quase pronta. Enchi todas com pétalas, tem que cobrir todo o isopor e aí falta mais um pedacinho. Essa aqui é a última pétala para fechar a topiária. Agora nós vamos para o acabamento. A topiária, como eu disse, ela pode ser usada tipo uma bachela, numa fruteira à mesa, então coloca várias bolas, ou então como decoração natalina, pendente de cortina. Eu vou mostrar agora como fazer o pendente de cortina. Eu pego um grampo, vou usar o grampo, eu coloquei um tassel, que é essa franjinha aqui que a gente faz. Eu escolho o meio, o centro, furo, fica assim, com o pingente, assim quando é pendente de cortina. E eu venho e perfuro no mesmo rumo, com outro grampo. Então, como você vê, é tudo que você tem em casa, grampo de cabelo, né? Eu pego um fio e fica assim. Esse aqui como pendente. Pode ser um pendente de maçaneta de porta, um pendente natalino, um pendente de cortina. É muito usado as topiárias. Enfim, terminamos o nosso trabalho. Olha como fica lindo numa fruteira para colocar no centro de mesa. Então, se você quiser colocar pendurado, pode ser
pendurado, como eu disse, ou então numa fruteira. Até o próximo encontro. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, Carmen. Obrigada. Gente, é muito fácil de fazer, mas vocês virem a Carmen amassando a cápsula. Não é tão fácil assim, porque ela está muito acostumada. Então, se você tiver dificuldade, coloca um livro em cima, um CD e aperta, porque não vai não, olha. Por mais que a gente tente com força aqui, tem que ter um pouco de prática. Senão você pisa com o pé, bota um martelinho aí na mão, né, do seu marido, para você poder fazer. O Instagram da Carmen é Anjo e Companhia, lá ela tem vários trabalhos e nos próximos programas a gente vai mostrar outros trabalhos dela. Ela deixou aqui como sugestão, vou mostrar de novo, os pendentes de árvore de Natal, os sininhos, que são super fáceis de fazer. Aí você só precisa limpar a sua cápsula e colocar um badalozinho aqui, que é feito com pedrinha. Facilmente você encontra nas lojas de artesanato, tá vendo? E aí você passa uma colinha quente e pendura aí na sua árvore e fica uma árvore sustentável, quem sabe, para esse ano. Obrigada, viu, Carmen? No próximo bloco a gente volta a falar de relacionamento. Você pode continuar mandando sua pergunta. 98272-5938. O Brasil das Gerais volta bem rapidinho. De volta com o Brasil das Gerais e já vamos para a pergunta, para a mensagem, na verdade, da Juliana, que diz o seguinte: fez um curso de inteligência emocional que ajudou muito no autodescobrimento, mas é um processo que não é muito fácil, que é doído, dolorido e que, além disso, o custo financeiro é alto, que dificulta, na opinião dela, avançar nesse processo de descobrimento. Mas ela pontua que é uma experiência maravilhosa. Se conhecer nem sempre é simples, delicioso e barato, né, gente? Exato. Mas eu acho importante ressaltar isso. Nós temos na Febracis, né, o maior curso de inteligência emocional do mundo, que é o método CIS. E durante 3 dias de imersão, realmente é um momento de muita dor e constrangimento. Mas por que isso? Por que essas duas palavras, né? Porque a gente acredita que é a dor e o constrangimento que fazem a pessoa mudar. Né? Então, assim, não é que ela vai ficar em 3 dias de dor, não é isso, mas realmente por ser um processo onde você passa por um trabalho de autoconhecimento profundo, de conscientização e principalmente de autorresponsabilidade, para quem não está acostumado em ser autorresponsável pelas suas ações, acaba que isso dói. Quando ela entende, poxa, então esse resultado é responsabilidade minha, então isso dói, né? E aí quando ela pensa em cada área da vida dela, as consequências, os resultados que ela teve até então, acaba gerando essa dor e esse constrangimento. Mas eu acho ótimo, porque é isso que faz a pessoa mudar, certo? E em questão de valor, acho que é importante não pensar exatamente no valor em si. Igual, por exemplo, no método CIS, são 3 dias de imersão. Então, tem que pensar não no valor, mas na palavra investimento. Eu invisto em algo para ter um resultado muito maior. Então, se eu tenho esse resultado, quanto vai valer esse resultado? O quanto vai valer uma conexão nova com a família, com o marido, com os filhos? Isso não se paga. O quanto vai valer o seu autoconhecimento para poder gerenciar suas emoções, criar crenças fortalecedoras que vão te trazer novos resultados profissionais, financeiros. Então, para mim, é um grande investimento. E isso no aspecto psicológico a gente pode considerar também, porque se autoconhecer numa clínica com um psicólogo também é doído, né? As pessoas saem transformadas de lá e é um investimento também, porque você está transformando totalmente a sua vida, considerando que para melhor, né? Porque ninguém vai procurar ajuda para ficar pior. Sim, na clínica psicológica funciona da mesma forma, né? Agora, eu acho que algo que é importante ressaltar do ponto de vista do trabalho da psicoterapia em si é que a nossa ideia na psicoterapia de respeitar o tempo de cada um, do desenvolvimento de cada um, é que a concepção sobre essa transformação, ela envolve também pode envolver também um grande sofrimento, como pode ser um processo também mais leve. Não precisa sofrer, então. Na nossa concepção da psicoterapia, não necessariamente. Né? Eu entendo da seguinte forma, Daniela, eu acho que é o seguinte: feliz daquele que depois de um sofrimento consegue se transformar e crescer. Embora muitos não consigam também. Quando a gente tem uma ferramenta assertiva, uma ferramenta bem trabalhada,
que bom que a gente consiga impulsionar isso. Mas não necessariamente que a gente precise passar por tanto sofrimento para crescer também. A gente separou algumas frases de inteligência emocional e muitas coisas que circulam aí na internet. Acho que a gente pode pontuar algumas delas. Às vezes é melhor ter paz que ter razão. O que vocês acham disso? Às vezes é melhor você ter um sossego do que brigar com alguém. Bom, olhamos um para o outro, pode responder. É melhor ser feliz que ter razão, né? Na verdade é o seguinte, se a gente entrar no quesito razão, eu acho que a questão não é a razão em si. Eu tenho a minha razão, o fulano tem a razão dele, mas o importante é que as pessoas possam flexibilizar para ter a paz. Então, se eu entendo que assim é a minha verdade, ponto final, e assim é verdade o fulano e ponto final, vai ter realmente intriga. Agora, se eu começo a enxergar pela perspectiva do outro, entender, é a tal da empatia, né? Olhar, me colocar no lugar do outro, eu começo a flexibilizar para compreender a forma como o outro está percebendo aquela situação. E aí vem a paz. Esse é o caminho, né? Meu ponto de vista, eu gostaria de te dizer o seguinte, eu não gosto da ideia de paz, sabia? Não gosto, porque eu acredito que os relacionamentos, eles não conseguem ser incólumes a tensões e conflitos. Então, na minha concepção é o seguinte, é claro que a gente tem que prestar atenção no limite interno. Às vezes está muito turbulento, e aí eu considero que esse descanso da relação, o descanso, às vezes, de um diálogo mais intenso, pode ser produtivo. Mas o diálogo, ele envolve conflitos, ele envolve tensões, e é preciso se envolver na comunicação, como a Júlia falou, que é um conceito que eu gosto muito, trabalho com ele, o conceito de empatia, né? Então que a gente possa exercitar essa comunicação para a gente se expressar da melhor forma, sermos compreendidos e aí sim alcançar um passo. Mas o debate também não precisa ser aquela guerra, né, claro, gente? É só uma discussão saudável. Eu tenho meu ponto de vista, você tem o seu, vamos discutir para chegar talvez num ponto comum ou não chegar e fica tudo bem, cada um com sua opinião. Sim, pode ficar tudo bem, mas às vezes também fica ruim, às vezes fica bom de novo, às vezes fica ruim. Quer dizer, a questão é que as duas pessoas elas consigam ser entendidas e que aquela relação ela consiga ser afirmada. Acho que hoje em dia existe uma ideia muito forte, né, que está sendo colocada, que a gente não pode ter problemas, a gente não pode ter dificuldades, a gente não pode ter turbulências. Né? E eu acredito que isso faz parte de qualquer relacionamento, de qualquer vivência. Para crescimento também. Tem mais frases, vamos ver aqui. Maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar. E volta na questão da paz. Não é assim também. Você não pode mudar, mas você pode tentar. Né? Talvez você não mude de 100%, mas você flexibiliza de um lado, a pessoa do outro. Aí eu acho que, aí, voltando na questão da paz, né, é difícil, mas assim, eu entendo a frase no seguinte sentido. Aceitação. Aí quando eu entendo também as minhas limitações, fica mais fácil para eu conseguir andar com as limitações que eu tenho. E aí quando eu estou mais tranquilo comigo mesmo, nesse sentido, eu fico mais em paz, se é que esse conceito quer dizer essa aceitação. Eu acho que, na verdade, o conceito da paz ali não quer dizer... aceitação. É uma estabilidade, vamos dizer assim, para você não viver o tempo todo em pé de guerra com ninguém, com nenhuma discussão. Vamos ver outra. Se perdoe, você não tinha a maturidade que tem hoje. É aquela questão que vocês falaram, que o adulto pode se reprogramar, né? Eu gosto muito dessa frase. Essa autocompaixão. De se perdoar, de se entender, de entender que você não é um fracassado, uma fracassada, mas que você comete erros. Então, se são erros, basta você aprender a fazer diferente para ter, enfim, uma nova comunicação, um novo resultado, uma nova performance. Então, a frase é realmente, boa. Eu gosto muito da linguagem do perdão, né? Que é a autoaceitação. É a aceitação. Vamos mais uma. Tem outra aí, Dani? Você atrai o que você transmite. Eu gosto dessa. Eu adoro. Gosto muito dessa. Adoro, acredito e acredito mesmo na prática. Essa eu acho mais uma, então, pra gente... As pessoas vão falar de todo jeito, então seja você mesmo. Fato. Né? Desde que o mundo é mundo, todo mundo fala de todo mundo. Então... Exato. É bom, agora eu acho que é isso, né? Quando eu estava falando que eu não gosto de paz, às vezes eu falo isso, as pessoas se assustam, né? Eu não gosto da ideia de paz, mas é porque eu acho que a sua experiência de estar no mundo e em relação, ela envolve dificuldades, naturalmente. Essa frase, por exemplo, de seja você mesmo, os outros vão falar de qualquer forma, é uma verdade. Agora, sempre pra gente vai ser difícil lidar com isso e manejar isso. Porque a gente tem pessoas de apreço, a gente tem pessoas que a gente gosta mais, que a gente não queria perder a consideração delas, né? A gente tem receio do julgamento, porque a gente não queria que as pessoas deixassem a gente.
Então esse é um diálogo interno que ele é eterno. A gente não vai conseguir resolver esse problema, né? Então justamente por isso que eu falei que eu não gosto da ideia de paz, mas é porque a gente fica vendendo que há um ideal, né? É um ideal de ser, que a gente tem que chegar nesse ponto e aí acabou. Seremos pessoas perfeitas, com relações perfeitas. E esse é um conto da carochinha, né? Se fosse assim, a gente já teria resolvido o problema de todo mundo. Do mundo. A gente publicaria um livro, deixaria na livraria, né? Todo mundo leria e está tudo resolvido. Não é assim que Você funciona. trabalha também com formação de terapeutas, Sim. que é outra linha também que nos ajuda nessa caminhada de autoconhecimento, de aceitação e de, vamos dizer, melhor posicionamento diante das relações. Como é que é isso? Na verdade, eu trabalho com um curso que eu ajudo profissionais da psicologia, né, que estão graduados, a exercerem suas profissões no consultório, lidando de uma forma mais confiante com o trabalho clínico, né, que é o que eu acredito que essa parte mais importante, uma das partes mais importantes do trabalho que eu tenho. Os psicólogos, enquanto profissionais, eles também têm as dificuldades deles. São seres humanos, São né? seres humanos. E muitas vezes o próprio profissional ele fica muito preocupado em invadir a relação dele com a pessoa que ele está assistindo com milhões de técnicas, com milhões de raciocínios. E, na verdade, as pessoas elas reagem muito bem quando você oferece para elas uma relação mais inteira, mais íntegra, quando você realmente está presente. Então, de uma certa forma, eu acredito que a formação que eu dou ela tem esse cunho, né? Uma formação teórico-vivencial, porque ajuda os terapeutas a conseguir estabelecer esse tipo de relação, que é essa relação que a gente está falando, né? Uma relação mais inteira, mais íntegra, com uma comunicação mais assertiva, né? Queria agradecer a presença de vocês e reforçar o convite para o evento. Exato, que é o Método CIS, um curso de inteligência emocional, né, o maior do mundo. E quem ministra esse curso é o Paulo Vieira, que é autor de grandes best-sellers, e vai acontecer no dia 20, 21 e... Desculpa, 20, 21 e 22 de setembro. 20, 21 e 22 de setembro. Sexta, sábado e domingo, o dia inteiro. É uma imersão, aquela imersão mesmo. Eu digo dia, noite e até madrugada. Obrigada, viu, Júlia, pela Eu presença. que agradeço. Lucas também. Você que está em casa, pode continuar mandando suas perguntas. O nosso programa fica disponível na internet daqui a pouco. Amanhã a gente vai falar sobre pele. Que cuidados ter com a pele madura, como tratar o melasma. E aí você também já pode mandar sua pergunta. 982725938. Obrigada pela companhia, uma ótima semana. A gente se vê amanhã às 11 ao vivo aqui na Rede Minas. Tchau.